E assim, Divino Senhor, Mestre amado Jesus, mais um início de semana, mais esse propósito de nesta encarnação nos aprimorarmos um tanto mais hoje à luz da doutrina espírita. No retorno à pátria espiritual, não poderemos falar que desconhecíamos, que não sabíamos. Já sabemos, Senhor. Estamos no Consolador prometido. Já temos a consciência da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e de efeito. Todas essas lições que já fazem parte de nós possam, Senhor da vida, nos tornarmos seres humanos melhores. Envolva-nos a todos nós aqui presentes, mundo físico e mundo espiritual. Que o Senhor possa nos inspirar no estudo da obra, o livro O Consolador. Que os nossos amigos espirituais que aqui já estão, trabalhadores responsáveis por essa atividade, que possam nos auxiliar, nos inspirando, nos conduzindo e atendendo a cada um de nós dentro das nossas necessidades físicas, morais e emocionais. Muito obrigada, amor de nossa vida. Então vamos ler a 24, a 25 e a 26 e vamos entrar em biologia, tá bom? Bora lá? As leis da gravitação são iguais em todos os planetas? As leis da gravitação não podem ser as mesmas para todos os planetas, mesmo porque, em face da vossa evolução científica, já compreendeis que os princípios newtonianos. Então vamos lá, Newton nasceu em 1643, desencarnou em 1727, tá? Já compreendeis que os princípios newtonianos foram substituídos, de algum modo, pelos conceitos de relatividade. Conceitos esses que, por sua vez, seguirão igualmente um curso progressivo do conhecimento. Então, lei da gravitação não são iguais em todos os planetas. O teledinamismo, o que é? Que transmite ao longe a força e a potência, tá? Teledinâmico, que transmite ao longe a força, a potência. O teledinamismo é aplicado nas relações entre os planos visível e invisível? Vamos lá. Sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre-nos esclarecer que, no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões do mediunismo. Dá um exemplo disso. Por exemplo, a gente acha que todas as comunicações psicofônicas é necessário que o espírito esteja ao lado. Não. Obviamente que nós já temos a informação que quanto maior a evolução desse espírito, maior o seu poder de irradiação. E o pensamento não deixa de ser uma força a qual ele irradia que vai atuar. Então, no livro Instruções Psicofônicas, que também tem um DVD, nós vamos ver lá uma comunicação através do médium Franciscano Xavier, o espírito Teresa Dávila.
E o irmão de Franciscano Xavier, que estava na época no mundo espiritual e que coordenava o trabalho mediúnico, e o José coordenava no mundo espiritual. Então o José veio através da psicofonia de Chico e disse assim: a nossa irmã Teresa d'Ávila irá se comunicar através do nosso Chico, mas ele estará sendo utilizado como se fosse um aparelho, um rádio. Ela enviará a mensagem de onde ela está e ele vai ser utilizado como esse rádio para transmitir o pensamento de Teresa d'Ávila. De onde ela estava, agora sabe Deus em que sistema solar essa criatura estava, ou em que plano espiritual ela estava. Com certeza bem distante da Terra. E ela fez esse movimento. Por isso é que ele diz, quando ele vai falar assim, sendo o teledinamismo a ação de forças que atuam à distância, cumpre nos esclarecer que no fenômeno das comunicações, muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas, ou seja, a distância, no caso aqui da nossa própria Teresa d'Ávila. Muitas vezes entram em jogo as ações teledinâmicas imprescindíveis a certas expressões de o quê? Mediunismo. Vamos ver a 26? Ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? O magnetismo, conceito dentro da física, é uma parte da física que estuda a propriedade que os objetos possuem de atrair ou repelir outros elementos. Por exemplo, quando você pega um ímã, o que o ímã puxa? O que o ímã puxa? Qual é o material que ele puxa? O ferro. Então, esse movimento é o que eles chamam de magnetismo. Eles vão estudar dentro da física. Objetos que ele tanto atrai esse magnetismo, como ele pode o quê? Repelir. A pergunta que ele faz ante os princípios da física, que é esse conceito que nós acabamos de ler, é uma parte da física que estuda a propriedade que os objetos possuem de atrair ou repelir outros elementos. Então, ante os princípios da física, como poderemos compreender o magnetismo e quais as suas características no intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Ele diz: o magnetismo é um fenômeno da vida, por constituir manifestação natural em todos os seres, Ele diz que é um fenômeno da vida e que constitui uma manifestação natural em todos os seres. Então tem gente que gosta de abraçar a árvore, ela tem um magnetismo, ela tem dela, né? Os próprios animais, os seres humanos, tudo que é ser tem um próprio magnetismo e nós também o temos. Se a ciência do mundo já atingiu o campo de equações notáveis nas experiências relativas ao assunto, provando a generalidade e a delicadeza dos fenômenos magnéticos, deveis compreender que as exteriorizações dessa natureza, nas relações entre os dois mundos, são sempre mais elevadas e sutis, em virtude de serem aí uma expressão de vida superior. Vamos entrar em biologia? Como devemos compreender a natureza? Diz ele: a natureza é sempre o livro divino. Qual é a função do livro? Esclarecer, ensinar, revelar, registrar, né? Lembrar. Então ele diz que a natureza é sempre o livro divino. E é em verdade, se você tiver olhos para enxergar e ver a perfeição da natureza, é um livro que retrata Deus. Onde as mãos de Deus, mãos não é que ele os tenha, mas as mãos refere-se a quê? Trabalho. Então não vamos imaginar Deus pé, cabeça, entendeste? Não tem. Corpo é uma condição humana. Deus não tem nem nariz, nem boca, nada disso. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus, na condição de trabalho,
escrevem a história de sua sabedoria. Não é escreveu, né? Escreve ainda o quê? No presente. Porque quando a gente vai estudar lá em Gênesis, o que diz o nosso professor Allan Kardec quando ele se refere a Deus? Ele diz: para Deus, o passado e o futuro são presente. Não existe passado para Deus, não existe futuro para Deus. Tudo isso é o que? Presente. Passado e futuro foram coisas que nós criamos. Da mesma forma, quando a gente diz: na outra vida, não existe outra vida. A vida é uma só. O que nós temos são várias existências. Uma vida e várias existências. Porque a vida é uma só. O percurso desse espírito é um só. Existências sim, é que são várias. E existência nada mais são do que matrículas em determinadas matérias, em determinadas séries. Algumas vezes a gente passa e algumas vezes a gente tem que repetir, perdendo todo um ano, ou seja, toda uma encarnação. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Olha lá. Que constitui a escola do progresso espiritual do homem. Evolvendo constantemente. O que é evolver? É o termo que se deve empregar em vez de evoluir. É evolucionar. Acertou, vocês estão bem. Então, olha só. Evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Porque nós sabemos que o Pai, o Criador, ele atua sozinho na natureza? Não, ele convida os seus co-criadores, os seus filhos amadurecidos para realizarem um trabalho com ele. Ele confia a esses filhos. E esses filhos realizam 100% a vontade dele. Então, nós sabemos que existem espíritos específicos trabalhando nessa formação da natureza, né? Nada está solto. Por exemplo, quando nós vamos ver lá no Evangelho, nosso Senhor Jesus mandando parar a tempestade, ordenando, é Ele atuando em a natureza. 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da terra. Por que ele está falando do verbo divino? Porque quando você vai pegar lá em Gênesis de Moisés, e disse Deus, faça-se a luz. E disse Deus, então é o verbo divino. Aí ele pergunta aqui: as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem também, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da terra? Diz ele sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como verbo divino da criação infinita. Em toda a criação palpita o verbo de Deus como verbo divino da criação. Por exemplo, quando você pega uma formiguinha, ali tem um verbo divino. E disse Deus. Você vai ser assim, 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 toda a sua forma. Quando você pega uma flor, uma palmácea, o próprio vento, as nuvens, o sol, as estrelas, um pássaro, tudo isso daí é o verbo de Deus. Porque é a criação dele, foi ele que disse como teria que ser. Ele fez a 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar. Aqui eu tenho um embrião e um espírito programado. Esse espírito coopera na formação do embrião? Essa é a pergunta. E, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazer as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir. Mas aqui o que ele está querendo saber? Ele está querendo saber se o espírito reencarnante, ele influencia
na verdade, na formação, né, nesse grupo celulares, da formação desse novo embrião. Ele diz assim, sim, então ele interfere ao ponto de dizer assim, olha, para a função que eu vou realizar, eu preciso ter 1,80 m. Ele vai influenciar nisso? O Espírito vai atuar? Essa é a pergunta. Olha, para a função que esse Espírito vai fazer, ele precisa de repente exercitar uma humildade tamanha, uma resignação e aprender a lidar com o corpo sem se apaixonar com o corpo. Então ele vai precisar de um corpo bem feinho. O Espírito vai influenciar nessa formação desse corpo? Essa é a pergunta. Porque ele finaliza dizendo assim, e em caso afirmativo, chego a operar nos complexos celulares da herança física? Porque você sabe que nós trazemos um pouco da herança de pai e de mãe. É a genética em si. Para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazer as circunstâncias da prova ou missão que eles hajam a cumprir? Resposta. No caso dos espíritos evoluídos é evoluídos. No caso dos espíritos evoluídos, senhores das realizações próprias, então, aqui já é um espírito comum? Não. Por isso que ele diz, senhores das realizações próprias e inalienáveis, né? Intransferível, tá? Inalienável, intransferível. Essa cooperação quase sempre se verifica. Então, no caso de um espírito superior, ele atua na sua reencarnação. Ele coopera com a sua reencarnação. Junto ao esforço dos prepostos de Jesus, seriam os administradores de Jesus, que operam nesse sentido. Então, para nós que estudamos o livro de Obreiros da Vida Eterna, nós vamos nos ver como o departamento da reencarnação, que opera nesse sentido. Por isso que ele diz, ele usou a palavra aqui, junto, ele não falou sozinho. Junto ao esforço dos administradores de Jesus. Agora tu vai me falar, e Jesus? Jesus precisou de alguém para ajudá-lo na reencarnação? Tenhamos dúvida que não. Que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Por exemplo, o Segismundo, se não me falha a memória, ele teve que vir com um problema coronário. Problema cardíaco, se não me falha a memória. E isso tudo foi programado no seu mapa do corpo físico mesmo, a parte mesmo genética. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes, não sei quem são, não é o nosso caso, né? Não, porque nós já estamos aqui. Já, né? Que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios que são indispensáveis, têm de aceitar a decisão dos prepostos referidos, que são quem? Os administradores de Jesus, os trabalhadores. Então, a criatura que é rebelde, indiferente, desprovida de valores próprios, é indispensável, ela tem que se submeter ao que os amigos espirituais, trabalhadores da reencarnação, vão direcionar. Porque a pessoa não sabe mandar no próprio nariz, vai mandar numa reencarnação. Tem de aceitar a decisão dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou até mesmo de evolução. Então eu sei que um espírito lúcido, um espírito que não é rebelde, um espírito que não é indiferente, que muito menos está desprovido de valores, esses têm capacidade de acompanhar todo o seu processo de reencarnação, inclusive fazer observações no futuro corpo. Mas um espírito rebelde, que muitas vezes é o nosso caso, esse não tem que dar pitaco em nada, porque ele não sabe dar pitaco, ele não sabe fazer escolha. Então vem um irmão mais velho para ajudá-lo a fazer isso. Isso quer dizer que não depende só da parte genética de pai e mãe. Existe sim uma interferência espiritual. 30. Existem órgãos no corpo espiritual. As pessoas quando falam em perispíritos acham que é só um círculo, uma volta. O pessoal confunde com a aura e não tem nada a ver.
Aí ele pergunta se há órgão no corpo espiritual, que é o perispírito. Isso aqui ele não leu o nosso lar, porque o nosso lar fica bem claro, que o nosso menino lá, o nosso André Luiz, o médico aponta, olha como está o estômago dele, olha como está né? Lembra que ele foi avaliando todo o corpo, só que o corpo físico já estava enterradinho, o que ele estava avaliando ali era o quê? Perispírito. Há órgãos então no corpo espiritual? Vamos ver a resposta. Dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos, que são imposições, da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, aos quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Então ele está falando que à medida que o corpo perispiritual, quanto mais evoluído o corpo perispiritual, mais tênue, sutil. Então de repente aqui eu tenho um intestino, um determinado tipo de estômago, e isso está no meu corpo perispiritual. Mas se tu perguntasse o meu irmão que está em Júpiter, que tem um corpo perispiritual, se ele tem um intestino, a probabilidade é que não tenha mais. Porque as funções vão se modificando também, o corpo vai passando por esse processo de evolução. Então por isso que ele diz, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva também, porque acaba sendo uma extensão às esferas espirituais mais próximas do planeta. Então, quando você fala em uma colônia nosso lar, nós estamos falando de uma colônia na crosta terrestre, praticamente. São colônias bem próximas, por isso que ele diz, dentro das leis substanciais que regem a vida aqui na Terra, estendendo as esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, passa a ser o quê? É uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. É por isso que um espírito que está reencarnando em Júpiter, se ele vier em missão reencarnar na Terra, ele tem que se revertir com a matéria da Terra. Essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, que é o corpo, no mecanismo das heranças celulares, aos quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunho de cada indivíduo. Às vezes dá a entender, parece que tem uma resposta e eles adaptaram uma pergunta. 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Essa daí está no Livro dos Espíritos. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com um novo nascimento na esfera do mundo. E essa consolidação, ele fala assim, consolidação total dos laços materiais com um novo nascimento na esfera do mundo. E quando é que há uma consolidação total? 7 anos. Então, ou seja, até os 7 anos, esse espírito, dependendo da sua condição, obviamente, evoluído principalmente, ele acompanha praticamente tudo, sem perder a sua consciência espiritual, entendeu? Nós somos espíritos o quê? Quando nós começamos o processo da reencarnação, a gente já entra no torpor. Já estou quem eu sou, e já vai ali na concepção. Ou seja, esses 9 meses na vida intrauterina, por isso é que ele diz, é como se você estivesse vegetando.
O corpo ali está vegetando. Você mergulha ali num esquecimento total. Por que é necessário? Porque as nossas lembranças não são muito agradáveis, não. Por uma amorosidade divina, é necessário, é indispensável esse processo de cair no esquecimento. Então, esses 9 meses ainda tem mais a vida do recém-nascido, a infância. Aí com 2, 3, 4 aninhos começa a colocar as tendências. Aí se o papai e mamãe não tiver de olho para cortar esses galhinhos fora do lugar, essa árvore vai dar muito trabalho quando crescer, entendeu? Essa é a função. É para isso que está. E quando chega aos 12, 13, 14 anos, aí junta o que ele recebeu nessa encarnação e o que ele traz de outrora. Por isso é que a adolescência é aquele período de confusão. É o período de confusão. E que, se teve um pai e uma mãe que soube ser pai, soube ser mãe, mas foi com muita amorosidade, naquele momento ele enxerga na mãe um amigo e uma amiga. É necessário. Não é ser coleguinha, mas alguém a quem ele pode confiar, porque às vezes o pai e a mãe, com essa vontade de acertar, passa a ser tão severo, tão duro, que eles olham para os pais e enxergam verdadeiros tiranos. A gente tem que ter cuidado com a dosagem. Aí a pergunta 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Quando uma mulher está grávida, existe um espírito ali reencarnante? A pergunta que ele quer saber é se está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e o filho, o espírito que vai chegar. Existe essa ligação? Essa interpenetração de fluidos é natural e justa. Eu costumo dizer que é como se fosse uma incorporação, ocasionando, não raras vezes, fenômenos sutilíssimos, como chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. E ainda tem também, além dos sinais de nascença, às vezes o espírito se vinculando à mãe. Se o espírito não tiver afinidade com o pai, possa ser que a mãe possa ter uma certa antipatia pelo pai, pelo esposo. Um enjoo constante, um mal-estar, não é verdade? Às vezes o espírito reencarnante é o inimigo ferrenho do pai, e é o pai que passa a ter da esposa. Que na verdade é o esposo que passa a ter da esposa. Mas na verdade não é da esposa, é do espírito reencarnante. Às vezes tem reencarnações que a mãe sofre muito, tem muita dificuldade para segurar o menino, a menina, é uma gravidez de risco, e vai e volta e fica quieto. Isso é típico de espírito que não quer nascer. Vem realmente assim, você vai, pronto. Mas se for esperar, o espírito queria vir, não. Vamos para o 33? O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com um embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie. A pergunta é: o espírito em cada uma de suas encarnações, olha, vou reencarnar, ele faz uma recapitulação das suas etapas evolutivas? Você imagina recapitular tudo? Assim, aí ele faz uma comparação, da mesma forma como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie. Quando o espírito ele se liga em que momento? Na primeira célula, no zigoto. Então ele já está vivendo a experiência da célula. Como diz lá o livro dos Espíritos, ele ainda vai mais, ele diz do átomo, ele desce muito mais, vai lá no micro mesmo, do átomo ao arcanjo.
Então, quando a gente vai reencarnar, materialmente falando, o espírito reencarnante, ele vai vivenciar toda a experiência que ele já passou. Ele vai se ligar em uma célula. Então, às vezes, você eu não acredito que eu fui já uma célula. Eu digo, meu amor, quando você teve que renascer, você passou por esse exercício todo novamente. Aí ele faz essa pergunta, do jeito que o espírito, o embrião, né, materialmente falando, o espírito vai passar por todo esse processo físico, material, a nível espiritual ele faz uma recapitulação, ele recorda de tudo. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, que oferece à alma encarnada de se portar retamente nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Ou seja, quanto menos evoluído o espírito, mais culposo, ele recorda a encrenca dele principal para quando ele nascer não fazer besteira de novo. Mas quanto mais evoluído o espírito, mais distante ele fica dessas lembranças. Não tem por que estar rememorando. Vamos lá, 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares e, ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Porque o inimigo de hoje, uma vez voltando como filho, a probabilidade desses laços irem se estreitando é muito grande. Por isso que ele diz, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos, olha, sentimentos ilegítimos, é o ódio, em sagrados liames do espírito. Por exemplo, de repente eu pego aqui um casal em que existe uma paixão, um fogo muito grande um pelo outro. Vamos renascer? Vamos. Agora você vai como mãe dele. Vamos sublimar esse sentimento. Desenvolver o amor e não o desejo. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações do sentimento de amor sublime, purificados num patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, aqui na Terra, família, se fala quando você fala em árvore genealógica, nós estamos falando em consanguinidade. Olha, esse aqui é meu avô, que foi pai da minha mãe, pai não sei do que. Você vai essa parte consanguínea. No mundo espiritual, quando se fala nessa árvore, isso aí é o quê? Não é sangue, é o quê? É amor, é sentimento puro. 35. A genética está submetida às leis puramente materiais. A genética, eu acho que essa pergunta aqui bate com o que ele perguntou sobre se os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo. Então ele diz aqui, a genética está submetida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Agentes psíquicos, dentro dos seus postulados materialistas, no caso a ciência. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida.
Eis porque aos geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores o quê? Ilações. Então, quando você fala isso aqui, quando o geneticista está estudando, ele está estudando já o resultado, mas ele não consegue entender a causa. Então, ele está lidando ali com o resultado, está ali estudando genes e tal, DNA, a cadeia. Olha lá, aqui está a resposta dentro do próprio texto. Ele diz quem são. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Ele está falando daqui. A pergunta era o quê? A genética está submetida às leis puramente materiais? A pergunta era essa. Só que quando o geneticista está estudando, ele está estudando já o efeito. Ele não sabe a causa. E aqui ele está dizendo que a causa são esses agentes psíquicos. Então vamos acreditar uma coisa. Vamos pegar aqui um suicida indireto. Tá? Fumei muito. Acabei com os meus lindos pulmões. Com o físico, isso ficou marcado no perispírito. E isso gerou em mim uma culpa. Quando você destrói um órgão, isso gera uma culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu fumei? Eu não deveria ter feito isso. Essa minha culpa, esses agentes psíquicos, até meu mesmo, vai influenciar em um novo corpo. E aí vem os amigos espirituais ainda para auxiliar todo esse processo de resgate e de expiação. Então não é uma coisa só física, existe forças inteligentes atuando sobre tudo isso. Por isso que ele vai chamar de o quê? Forças psíquicas, força na condição de uma ação, de um pensamento, de um movimento psíquico ser inteligente. Uma ação inteligente. Porque quando você fala em material, é como se fosse a matéria não pensa por si só. Existe uma força inteligente atuando sobre isso daí. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem, como eles estão tentando fazer? Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem. O nosso corpinho vai estar passando por um processo de evolução também. Continuadamente, nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, por exemplo, eu posso geneticamente tentar preparar o melhor corpo possível para formar dentro do ventre da Cecília. Não, vamos fazer, vamos estudar, vamos aqui no laboratório, ver a parte genética e tal. Mas o espírito reencarnante vai também atuar nisso. E pode modificar, inclusive, muita coisa. Então, não está na mão dos homens. Eu posso formar um corpo belo, mas o espírito que vem habitar no corpo não é belo. Eu posso formar um corpo igual ao do Pelé, mas se o espírito não tiver o gingado, não vai fazer nenhum gol. E nem gostar de futebol. Coisas bem diferentes. Não é o corpo que pensa, o corpo é um uniforme. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser uma notável mentora da eugenia, uma grande escultora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere, uma marionete abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Não quero mais, geneticamente vamos manipular, ninguém nasce negro mais. Não vamos ter e vai eliminando.
15 minutinhos. Vamos lá para o finalzinho. A nossa irmã Carol vai finalizar trazendo algumas anotações que ela pesquisou para ilustrar o que nós já lemos. A biologia, rapidinho, só falando o que é. É a ciência responsável pelo estudo da vida. Desde o surgimento da vida, composição, constituição, até a história evolutiva, aspectos comportamentais e relação com outros organismos e com o ambiente. Recapitulando rapidinho, porque no começo ele fala dos reinos, né? Aqui no comecinho ele fala de novo dos reinos. A tia já falou, mas só para a gente relembrar que a vida está dividida, né? A biologia divide em 5 reinos o estudo da vida, e aí tem um ancestral em comum, o reino Monera, que são as bactérias, que são unicelulares, ela tem uma célula só. Aí você passa para o reino protista, que também é unicelular, porém ele tem núcleo. E aí a gente... Então não teria núcleo. Não tem núcleo, exatamente. E não tem núcleo. Protista já tem núcleo. Já tem núcleo. Aí você passa para o reino fungi, o reino dos fungos, plantae, das plantas, e o animalia, né, dos animais. Então, aqui é só uma explicação rapidinha do embrião, que é o produto da concepção, do momento da fecundação até 8 semanas de vida embrionária. O período embrionário, que corresponde às primeiras 9 semanas, a partir do dia da concepção, é aquele em que todos os órgãos e sistemas se formam. Então a gente vê que a formação de órgãos já se dá bem no comecinho, né, do embrião. E aqui é uma explicação, mais ou menos assim, para a gente entender o que é um cromossomo, o que é o DNA e o gene. O gene é uma sequência pequena de bases hidrogenadas capazes de definir uma característica do ser vivo. No caso do ser humano, há um gene para a altura, para a cor da pele, para o fio de cabelo e assim por diante. O DNA, né, é a sequência completa de bases hidrogenadas. O DNA contém toda a informação genética, ou seja, a receita de um ser vivo. Como tudo que contém, tudo que vai formar aquele ser vivo, né? Todas as características dele. E o cromossomo é a estrutura dentro da célula que armazena o DNA dos seres vivos. Dentro de cada cromossomo, o DNA fica como uma fita enrolada em espiral. Por isso, todo o DNA cabe em uma célula. Quando ele vai se referir a gene, etc., a gente consegue entender do que ele está falando. Quando ele fala até, né, dos agentes psíquicos, né? Ele fala de fazer modificações bem na profunda fonte da vida. A herança genética é um processo pelo qual um organismo ou célula adquire ou torna-se predisposto a adquirir características semelhantes à do organismo ou célula que o gerou, através de informações codificadas, que são os DNAs, né, código genético, que são transmitidas à descendência. A combinação entre os códigos genéticos dos progenitores, em espécies sexuadas e erros, mutações na transmissão desses códigos, são responsáveis pela variação biológica que, sob a ação da seleção natural, permite a evolução das espécies. A ciência que estuda a herança genética é a genética. E aqui é só uma coisa para a gente entender. Assim, na escola, acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente aprende isso é ver, né, qual é o sangue do meu pai e da minha mãe, para ver se você realmente não tem nada assim, que não me esconderam, que eu fui adotado, alguma bobagem assim, a gente faz logo para ver. E aqui a gente pode ver, por exemplo, um pai O com o outro pai O, não vai nascer um filho A, B ou AB, tem que nascer somente O. O com A, O e A, não pode nascer nem B nem AB. Modificações genéticas. Aqui é só para a gente entender mais ou menos como é que essa modificação que alguns geneticistas têm feito funciona. Por exemplo, no caso, a mitocôndria. Aí ele está dizendo assim, dentro dessa célula tem algumas mitocôndrias defeituosas. E aí ele dá esse exemplo, filhos herdam mitocôndrias da mãe. Por isso, a possibilidade de transmissão hereditária de doenças. Então, vamos imaginar que uma mãe tem essas mitocôndrias deformadas e ela quer ter um filho. Então, para que ela não tenha um filho com
as patologias, o que pode ser feito? Você pega a célula boa da mulher, retira o núcleo dela, você vai retirar. Aí você vai pegar aí você vai pegar o núcleo da mãe que está doente, porque o núcleo não vai ter mitocôndria, a mitocôndria fica fora do núcleo. Então você pega o núcleo e insere o núcleo da mulher que está doente dentro do óvulo que está bom, da célula que está boa, da doadora. Porque aí é o que a Lígia falou, aí as características da mãe vão ser herdadas, né? Porque as características da mãe estão dentro do núcleo. E o que está fora, né? O que está fora, que tem a mitocôndria e tudo, é o que está saudável. Então aí esse óvulo, quando a gente fertilizar ali, quando ele fertiliza, esse embrião já vai ter as características da mãe com a mitocôndria boa. Então ele não vai herdar a patologia da mãe dele. Vamos pegar o nosso Chico, ele está programado. Você vai como médium, grande média, assim, uma mediunidade, todos os lados que tu possa imaginar. Então o propósito é você ir e levar as obras subsidiárias da codificação espírita. Está tudo programado? Tá. À medida que você for cumprindo o seu trabalho, nós vamos ajustando. Então, ele poderia chegar aqui, poderia ter feito tudo diferente? Poderia mudar tudo. Então, a mesma coisa olha, você vai reencarnar e a probabilidade é você ter um infarto com 38 anos. Tá? A probabilidade. Mas aí a Conceição veio, atitude, movimento no bem, serviço, trabalho, faz seminário, faz isso, faz aquilo, vai para tudo quanto é canto, tá? Disse, olha, ela está fazendo valer. Então, já que ela está encarnada e está sabendo aproveitar, vamos prorrogar um pouquinho? Vamos. O AVC não vem aos 38 anos. E aquilo vai se estendendo. Então, existe uma programação. A mesma coisa, Newton, apesar da predisposição, geneticamente falando, que foi programado no mundo espiritual, eles podem atuar e modificar. Porque, afinal de contas, essas forças espirituais psíquicas não estão constantemente atuando? Eles podem interferir. Então, a todo momento nós estamos interferindo. E agradecemos a Jesus, aos amigos espirituais e até o próximo estudo.